Milionário enjaula sua esposa por ser infértil, mas um fazendeiro pobre a salva. Você já ouviu falar de alguém que foi enjaulado dentro do próprio casamento, simplesmente por não conseguir gerar um filho? Pois essa história aconteceu aqui mesmo no Brasil, numa cidadezinha escondida entre as serras de Goiás, chamada Vale Sereno. E se você acha que é apenas mais um caso de sofrimento calado, espere, porque o final dessa história vai te dar um nó na garganta. Uma reviravolta inesperada está por vir. Uma recompensa poderosa que a vida guardou para quem teve coragem de lutar mesmo quando tudo parecia perdido. Por isso, se você gosta de histórias reais, emocionantes e que mostram como o amor pode nascer no meio da dor, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque essa história precisa ser compartilhada. Tudo começa com 3 nomes: Isadora, Álvaro e Otávio. Cada um deles tem um passado pesado, mas só um deles vai provar que a vida vale a pena, mesmo depois da destruição. Isadora tem 30 anos, é uma mulher de olhos tristes e fala doce. Cresceu no interior, filha de pequenos comerciantes que faliram após a seca de 2012. Numa tentativa de salvar os pais da falência total, ela aceitou se casar com Álvaro, um empresário influente da capital, 20 e poucos anos mais velho, frio, calculista e obcecado por deixar um herdeiro para continuar seu império. Álvaro, 42 anos, é o típico homem que acha que dinheiro compra tudo: respeito, amor e até a maternidade. Mandava, desmandava, transformava qualquer conversa em uma ordem. No início, até fingia afeto, mas com o tempo foi mostrando quem realmente era. E é nesse mesmo estado, mas num mundo completamente diferente, que vive Otávio, um fazendeiro de 28 anos, bonito, de fala serena, que vive numa propriedade simples às margens do Rio do Silêncio. Otávio carrega nos olhos uma saudade antiga. Perdeu a mulher que amava durante uma gestação difícil. Desde então, não se envolveu com mais ninguém. Apenas cuidava de suas vacas, da plantação de milho e de um cavalo marrom que chamava de Irmão. O destino que parecia ter abandonado Isadora vai começar a costurar os primeiros fios de um novo caminho. Mas antes disso, ela ainda vai enfrentar o inferno, enjaulada como um animal, humilhada, esquecida, e tudo por algo que nem era culpa dela. Isadora nunca sonhou com luxo. Ela queria apenas uma vida digna, com paz, saúde e talvez, quem sabe, amor. Mas a realidade bateu forte quando seu pai, seu Lúcio, apareceu em casa com os olhos marejados e a cabeça baixa. Filha, perdi tudo. A loja, o ponto, a casa, vão levar até o carro. Aquela noite ficou marcada na memória dela como o início do fim. A mãe, Dona Cida, já doente, chorava quieto num canto. Os dois estavam afundados em dívidas por causa de empréstimos feitos para salvar o negócio da família. E o tempo, que não perdoa ninguém, cobrava caro. Foi então que um anjo sombrio apareceu. Álvaro, um homem elegante, milionário, dono de empreendimentos na região, frequentava os mesmos círculos de negócios onde seu Lúcio implorava por ajuda. Álvaro já tinha visto Isadora uma vez, num evento beneficente. Achou-a dócil demais para tanta pobreza. Fez a proposta direto, sem rodeios, sem romantismo. Seu Lúcio, eu posso pagar suas dívidas, devolver sua casa, mas quero algo em troca. Quero Isadora como minha esposa. Ela será bem tratada, terá conforto. E se me der um filho, o senhor ainda ganhará um ponto comercial novo na Avenida Central. Aquela frase foi uma sentença disfarçada de salvação. Com o coração apertado e sem ter para onde correr, Isadora aceitou. O casamento foi feito às pressas, sem festa, sem sorrisos verdadeiros. Álvaro parecia satisfeito, quase triunfante, e nos primeiros meses cumpriu o prometido. Roupas caras, viagens, uma mansão moderna, mas não havia carinho, nem beijo de verdade, apenas a cobrança. Já faz 2 meses, Isadora. Nada ainda? Álvaro, essas coisas demoram. Vamos tentar com calma. Calma é para quem tem tempo. Eu não quero uma esposa de enfeite, quero um filho e quero logo. As cobranças viraram rotina e os exames começaram. Isadora fez ultrassons, consultas, hormônios, tratamentos caros. Ela ia sozinha, porque Álvaro dizia estar ocupado demais.
Até que um dia, ela chegou em casa com os olhos cheios d'água e o resultado no envelope. Álvaro, os médicos disseram que eu tenho baixa reserva ovariana. Pode ser difícil, talvez impossível. Ele não respondeu de imediato. Só se levantou da poltrona, foi até a cristaleira, serviu um copo de uísque e tomou em silêncio. Depois, com um olhar seco, apenas disse: "Então você me enganou. Casou comigo sabendo que era defeituosa? Eu não sabia. Eu juro por Deus que não sabia." "Jura? Pois agora vai ter bastante tempo para pensar. A partir de hoje, você é minha responsabilidade. E como toda coisa quebrada, vai ser guardada onde ninguém veja." E com essas palavras frias, começou o verdadeiro inferno de Isadora. Ela ainda não sabia, mas a casa em que morava seria transformada numa prisão de luxo. E sua vida viraria uma jaula invisível, daquelas que a gente só vê quando já está dentro. Depois da revelação da infertilidade de Isadora, Álvaro mudou. Não foi de uma hora para outra. Não havia gritos, nem escândalos. Pelo contrário, era o silêncio que machucava. A frieza dele cortava mais que qualquer palavra. O homem que antes fingia afeto virou um estranho no espelho da casa. "Bom dia, Álvaro. Não temos o que conversar." Isadora tentava manter forte, mas dia após dia se via mais sozinha. Amigas, ele afastou todas. Visitas foram proibidas. Saídas, apenas com autorização. E sempre com um motorista que a vigiava. "Preciso ver minha mãe", implorou ela um dia. "Já fez meu nome passar vergonha. Agora quer espalhar a notícia da sua deficiência." As palavras doíam como facas, mas o pior ainda estava por vir. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou de vez. Álvaro apareceu com 2 operários e plantas na mão. "Vão construir o novo quarto da senhora", disse debochado. Isadora olhou assustada. "Quarto? Mas por quê?" "Porque você me envergonha. Você é um erro que eu não posso exibir. Vai viver aqui atrás, nesse anexo. Vidros escuros, sem telefone, sem internet, com uma empregada que vai levar sua comida e vigiar sua rotina. Isso é cárcere, Álvaro. Eu sou sua esposa. Você é minha propriedade. E eu faço com você o que eu quiser. Não quer? Ótimo. Pode voltar para a pobreza com seus pais morrendo de dívidas." Ela se calou. Não porque concordava, mas porque estava com medo. Um medo paralisante, que só quem já sentiu sabe do que estou falando. E assim, entre cimento e vidro, nasceu a jaula invisível de Isadora. O lugar era bonito, moderno, até decorado, mas era uma prisão. Ela só podia sair para um pequeno jardim de pedras, fechado por muros altos. O céu era a única testemunha de sua dor. A solidão virou rotina. As lágrimas se tornaram companheiras. E o tempo, cruel, passava devagar demais. Isadora olhava para fora, pelas frestas da cortina, e se perguntava: será que alguém algum dia vai me enxergar? E essa resposta o destino estava preparando, mas ainda ia demorar. Primeiro, ela teria que fugir. Agora me diz, de que cidade você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa história está chegando. Deixe aí nos comentários o nome da sua cidade. O tempo passou devagar demais para Isadora. Ela já não sabia mais se era dia de semana ou fim de semana. Perdeu a noção dos meses. A única coisa que a fazia lembrar que o mundo lá fora ainda existia era o barulho da chuva batendo no vidro ou o sol atravessando a fresta da janela. A empregada nova, uma mulher muda chamada Marilda, era a única que entrava ali. Trazia comida, trocava os lençóis e não dizia uma palavra. Mas seus olhos, os olhos de Marilda falavam muito. Pareciam querer pedir perdão por compactuar com aquilo, mas também estavam dominados pelo medo. Numa noite de verão, dessas que o vento uiva e o céu se rasga em relâmpagos, uma tempestade forte caiu sobre Vale Sereno. Os trovões estremeciam as paredes da casa. E foi justamente nesse caos que a sorte, ou talvez Deus, decidiu agir. Um estalo seco ecoou pelo quintal. Um estrondo. Isadora levantou assustada e correu até a janela do jardim de pedras. Uma árvore imensa, velha e oca, havia caído sobre o muro lateral da mansão, abrindo uma brecha de fuga. Seu coração disparou.
Pela primeira vez em meses, ela viu uma saída. Sem pensar duas vezes, pegou um casaco leve, amarrou os cabelos, calçou uma sandália gasta e empurrou a porta de vidro. Ela tremia. Cada passo era um desafio. O muro agora estava rachado. A árvore tombada formava uma rampa de madeira, úmida e escorregadia. O medo sussurrava: volta, e se ele te pega? Mas a coragem gritou mais alto: agora ou nunca. Ela escalou como pôde, se arranhou, machucou o braço, prendeu o pé numa raiz, mas conseguiu. Do outro lado, uma estrada de terra molhada esperava. Estava escuro, o vento frio, a cidade era longe, mas a liberdade estava a poucos passos. Isadora correu como quem corre pela própria vida. Correu sem olhar para trás, com o coração na boca, as lágrimas nos olhos e o pensamento fixo: eu vou viver, eu vou me salvar. Mas seu corpo já fraco não aguentou por muito tempo. As pernas falharam, o mundo começou a girar. E então ela desmaiou sozinha, numa estrada rural, no meio do barro, à mercê da sorte. O que ela não sabia era que o homem que a encontraria naquela estrada carregava dentro de si um vazio tão profundo quanto o dela. E esse encontro seria o começo de uma nova história. O dia amanheceu cinza, em Vale Sereno. A terra, ainda úmida da chuva pesada da noite anterior, exalava aquele cheiro forte de barro e mato molhado. O galo da fazenda cantava baixinho, como se soubesse que algo diferente estava prestes a acontecer. Otávio saiu cedo para conferir o pasto. Seu cavalo, moleque, o acompanhava calado como sempre. Ele carregava nos ombros uma vida inteira de perdas, e nos olhos uma saudade que parecia nunca passar. Usava um chapéu puído, calça surrada e uma camisa com cheiro de campo. Naquela manhã, enquanto cavalgava pela trilha que margeava a estrada, avistou algo estranho no chão. Era uma mulher, caída, molhada, com a pele pálida e a boca machucada. Ei, moça! Ele se aproximou rápido e ajoelhou. Ei, tá me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar, tremendo. Me ajuda, sussurrou com a voz fraca. Otávio não pensou duas vezes. Pegou ela no colo com cuidado e colocou sobre a sela, segurando firme. Voltou para a fazenda em disparada, o coração apertado. Ao chegar, levou-a direto para o quarto de hóspedes. Aquela mulher precisava de calor, comida e descanso. Dona Iracema, prepara um chá forte e põe água para esquentar. Tem moça doente aqui, gritou para a cozinheira da casa. Horas se passaram. Quando Isadora a acordou, estava deitada numa cama limpa, com cobertores quentes. O cheiro de bolo de milho vinha da cozinha, e do lado de fora ouvia-se o mugido das vacas. Era outro mundo. Oi, você tá segura, tá bom? Disse Otávio, sentado na poltrona com um copo d'água na mão. Não precisa ter medo. Ela olhou assustada. Onde eu tô? Na minha fazenda. Te achei caída na estrada. Tava machucada. Eu só tentei ajudar. Ela hesitou por um instante, ainda com medo. Mas algo no tom de voz dele, calmo e respeitoso, trouxe um pouco de paz. Obrigada. Eu achei que ia morrer. Otávio abaixou os olhos, emocionado. Às vezes, a gente pensa que vai morrer. Mas aí Deus manda alguém para puxar a gente de volta. Isadora fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, sentiu-se gente. Não sabia quem era aquele homem, mas sabia que ali, naquele instante, ela estava viva e segura. E você que está assistindo até aqui, se essa parte te tocou, deixa seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a espalhar essa história para mais pessoas que também precisam sentir que a esperança ainda existe. Isadora ficou na fazenda por dias. Otávio não a pressionava com perguntas. Deixava água no quarto, preparava comida e vez ou outra batia na porta só para dizer: se precisar de mim, é só chamar. Aos poucos ela foi voltando à vida. Dormia melhor, comia devagar, olhava o céu como quem redescobre o azul. Sentia os pés no chão batido e a liberdade entrando pelos pulmões, mesmo sem saber se era certo ficar ali. Numa tarde nublada, enquanto ajudava a dobrar lençóis com Dona Iracema, ouviu uma voz de canto chamando: tá com vontade de sair um pouco? O tempo esfriou. Dá para caminhar ali pelos cavalos sem derreter no sol. Isadora hesitou, mas saiu. Andaram em silêncio até a cocheira. Otávio acariciava o pescoço do cavalo marrom com delicadeza. Esse aqui é o moleque. Me entende mais que gente. Você gosta mesmo disso aqui, né? Gosto. Mas
aprendi a gostar na dor. Ele fez uma pausa. Antes eu tinha outros planos. Ela olhou para ele curiosa. Pela primeira vez, Otávio baixou a guarda. Eu era noivo. O nome dela era Clara. A gente cresceu juntos, sabe? Desde criança, sempre de mãos dadas. O que aconteceu? Ela engravidou. Foi a maior alegria da nossa vida. Só que teve complicações, pressão alta, sangramentos. A gente tentou de tudo. Mas, no 7º mês, ela perdeu o bebê. E foi junto. O silêncio entre eles foi longo, denso. Sinto muito, disse Isadora com um nó na garganta. Depois daquilo, eu quis largar tudo. Quis vender a fazenda, sumir do mundo. Mas meu pai, antes de morrer, me fez prometer que eu ia cuidar dessa terra. Foi aqui que eu me escondi de mim mesmo, até aquele dia em que te achei na estrada. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, viu nos olhos dele a mesma dor que sentia. Não igual, mas parecida. Ambos tinham sido despedaçados de formas diferentes e, de algum jeito, estavam se reconhecendo naquele silêncio compartilhado. Isadora falou baixinho, como quem fala consigo mesma. Eu não achava que existia mais gente boa nesse mundo. Otávio sorriu, um sorriso triste e sincero. E eu não achava que um dia alguém ia me entender sem precisar dizer nada. Naquele momento, 2 vidas partidas começavam, sem saber, a se juntar, com delicadeza, sem pressa, como quem costura um pano rasgado com linha fina. Os dias na fazenda de Otávio começaram a ganhar cor. Isadora, que antes se encolhia nos cantos, agora caminhava pelo terreiro descalça, sentindo o chão quente e o cheiro da vida real. Ela começou a ajudar Dona Iracema na cozinha, aprendeu a tirar leite das vacas com Zé Carijó, o vaqueiro mais antigo da fazenda, e até se arriscou a montar no cavalo moleque, com Otávio guiando de perto. Tá segura? Ele perguntava, segurando a rédea. Tô, mas se eu cair, você vai me salvar de novo? Já tô salvando, desde aquele dia, respondeu com um sorriso tímido. A resposta dela foi um riso curto, de quem não ria havia muito tempo. Isadora nunca tinha vivido algo assim. Pela primeira vez, não era controlada, nem vigiada, nem obrigada a parecer perfeita. Ninguém ali queria nada dela. Só ofereciam o que tinham: comida quente, respeito e espaço. Numa tarde qualquer, ela se sentou na varanda com um copo de suco na mão e ficou observando o céu mudar de cor. Otávio veio e sentou do lado, com o chapéu sobre o colo. Sabe o que eu mais sinto aqui? Ela disse, olhando o horizonte. O quê? Que eu posso respirar. Parece bobo, mas eu não respirava antes. Era como se eu vivesse sempre com medo, presa dentro de mim mesma. Otávio apenas assentiu. Aqui não tem luxo, Isadora, mas tem verdade. E tem uma coisa que aprendi, é que viver com verdade é o maior luxo que existe. Ela o olhou. Não com paixão, ainda não, mas com um carinho profundo de quem começa a reconhecer um porto seguro. O tempo seguia calmo, mas o coração dela começava a entender que o mundo podia sim ser diferente, que ainda existia vida depois da dor. E ali, sentada ao lado de um homem que não exigia nada em troca, Isadora se sentiu livre pela primeira vez. E já que a gente está falando de liberdade e simplicidade, conta aí nos comentários. Você já tomou café na varanda vendo o pôr do sol? Ou pelo menos sonha com isso? Deixa aí que eu quero saber quem ainda acredita no poder das coisas simples. O sossego que Isadora encontrou na fazenda durou algumas semanas. Foram dias preciosos, de cura silenciosa e pequenos sorrisos. Mas o passado, como sempre, não costuma ficar enterrado por muito tempo. Do outro lado da cidade, Álvaro estava em fúria. Desde o dia da fuga, moveu céus e terras para descobrir o paradeiro da esposa. Contratou investigadores particulares, espalhou dinheiro entre conhecidos e prometeu uma recompensa alta para quem desse qualquer pista de Isadora. Na mansão, enquanto tomava uísque e gritava com empregados, rosnava. Ela não vai me fazer de palhaço. Pode esconder onde for. Eu vou achar e vou trazer de volta. Nem que seja no laço. Foi um vaqueiro da região chamado Damião que estranhou a movimentação na fazenda de Otávio. Tinha ouvido falar da mulher que vivia escondida na mansão de Desils, Álvaro, e agora via uma moça nova andando pelo terreiro, conversando com os peões, sempre discreta, mas com um olhar que denunciava medo. Damião não disse nada a ninguém da fazenda, mas, 2 dias depois,
foi visto entrando sorrateiramente nos fundos da casa de Álvaro. O telefone de Otávio tocou cedo naquela manhã. Ele atendeu sem imaginar o que vinha. Senhor Otávio, é do cartório. Um tal de Álvaro Rezende está pedindo certidão de terra da sua fazenda. Diz que vai entrar com processo por ocultação de pessoa. Otávio travou. Como é que é? E mais, parece que ele está vindo com gente armada. Disseram que ele quer invadir para pegar a mulher que está aí. Otávio desligou o telefone pálido. Saiu em disparada pela varanda. Isadora! Gritou aflito. Ela estava na cozinha, assustada com o tom de voz. Ele entrou respirando fundo. Precisamos conversar, rápido. Levaram-se até a varanda dos fundos. Otávio segurou nas mãos dela. Isadora, você me contou muita coisa, mas não tudo. E agora o passado está vindo atrás. Seu marido sabe que você está aqui. Ela empalideceu, quase desabou no chão. Não! Eu não posso voltar para aquele lugar. Ele vai me matar, Otávio. Ele é louco. Ele me trancou por meses. Eu só queria viver. Só isso. Ele segurou firme nos ombros dela, com os olhos cheios de verdade. Você não vai voltar. Eu te achei naquela estrada por um motivo. E eu juro, juro por tudo que tenho, que ninguém vai te tirar daqui à força. Foi a primeira vez que ela chorou sem se esconder. E foi também a primeira vez que Otávio a abraçou. Um abraço sem malícia, sem pressa. Um abraço de abrigo. A tempestade que Isadora tanto temia agora se aproximava pelas estradas da cidade. Mas ela não estava mais sozinha. A manhã seguinte parecia tranquila, mas o ar estava pesado. O céu, encoberto por nuvens cinzas, avisava que algo estava prestes a acontecer. Otávio não tirava os olhos da porteira da fazenda. Ele sabia que Álvaro viria e sabia também que não seria sozinho. Estava dentro de casa, sentada à mesa da cozinha, com as mãos frias e o coração acelerado. Dona Iracema tentava acalmá-la, oferecendo chá de erva doce como se fosse um escudo contra o medo. Ele não tem direito de fazer isso, sussurrava Isadora. Eu sou um ser humano, não sou um objeto. Do lado de fora, o som de pneus na estrada de terra rompeu o silêncio da manhã. 3 caminhonetes pretas se aproximaram da porteira principal. Otávio caminhou até lá, com o corpo ereto e o rosto firme, embora, por dentro, o sangue fervesse. Álvaro desceu do carro com 2 seguranças armados e um papel na mão. Vim buscar o que é meu. Otávio não recuou. Aqui ninguém é propriedade de ninguém, não. Ela é minha esposa. Tá desaparecida há mais de um mês. Tem um mandado assinado. Otávio pegou o papel, leu e então rasgou ali mesmo, na frente de todos. Esse papel não vale nada se foi assinado com mentira e ameaça. Álvaro se aproximou, os olhos em chamas. Eu vou acabar com você, seu fazendeirinho de merda. Você não sabe com quem tá mexendo. Eu sei sim, respondeu Otávio firme. Tô mexendo com um covarde que prendeu uma mulher porque não conseguia lidar com a própria frustração. A tensão subiu. Os seguranças avançaram. Otávio levantou os braços devagar, sem medo. Podem atirar se quiserem, mas não vão levar ela daqui sem um juiz decente, um processo limpo e sem enfrentar tudo o que eu puder fazer para impedir. Lá de dentro da casa, Isadora assistia tudo pela fresta da janela. O corpo tremendo. Ver aquele homem simples enfrentando um dos empresários mais poderosos do estado, por ela, era algo que ela nunca imaginou viver. Álvaro percebeu que não teria o que queria à força, pelo menos não naquele momento. Mandou os capangas recuar. Subiu no carro, mas antes de fechar a porta disse com ódio: Isso ainda não acabou. Eu volto, e quando voltar, vai ser para acabar com você e com essa fazenda. Os carros arrancaram, deixando uma trilha de poeira e ameaça no ar. Otávio voltou para dentro de casa, o rosto suado, os punhos ainda cerrados. Isadora correu até ele, não disse nada, apenas o abraçou com força, como quem encontra abrigo depois de uma tempestade. Naquele dia, não houve beijo, nem declaração. Mas ali nasceu um laço, forte, invisível e verdadeiro. E você que está aqui com a gente, já se inscreveu no canal? Essa história ainda vai te surpreender com uma reviravolta que ninguém espera. Naquela noite,
O silêncio da fazenda parecia diferente. Não era mais o silêncio do medo, era o silêncio da decisão. Otávio estava sentado na varanda com Isadora, olhando o céu sem estrelas. O rosto dele mostrava preocupação, mas também firmeza. Isadora, deitada com a cabeça no ombro dele, suspirava fundo. Pela primeira vez, ela sentia que precisava lutar. Eu não posso mais viver fugindo, Otávio. Eu tenho que denunciar ele. Mesmo que me dê medo, mesmo que ele tente me destruir. Você não está mais sozinha, respondeu ele firme. E eu vou te ajudar com tudo. Palavra de homem. Na manhã seguinte, Otávio ligou para um antigo amigo de infância, o Dr. Rafael, advogado em Goiânia, conhecido por defender causas de violência contra mulheres. Contou o que estava acontecendo. Rafael não pensou duas vezes. Tô pegando a estrada. Em 3 horas estou aí. Enquanto isso, Isadora escreveu uma carta à mão, contando cada detalhe. Desde o casamento forçado, os exames de fertilidade, o cárcere nos fundos da mansão, a fuga, o medo, tudo. Fez questão de assinar com o nome completo. Isadora Mendes Rezende, ainda viva e finalmente livre. Rafael chegou antes do almoço, alto, de óculos, calmo, direto. Leu tudo, guardou a carta. O que esse homem fez é crime grave. Com esse relato e o que você passou, a gente consegue mover a justiça. Mas ele é poderoso, disse Isadora nervosa. Tem dinheiro, conhece gente e você tem a verdade. E agora tem voz. Vamos usar isso. Só que vamos além. Rafael fez uma pausa. Você me disse que ele te trancava. Tem provas? Isadora pensou e então lembrou. Eu deixei um celular velho escondido na estante. Gravei uma vez, só por desespero. Era ele me ameaçando, me chamando de imprestável e dizendo que ia me trancar de vez. Os olhos de Rafael brilharam. E isso muda tudo. Uma gravação como essa pode derrubar o império dele. Você ainda tem acesso a esse celular? Se ele não destruiu, ainda está lá. Otávio olhou para Rafael. E se eu conseguir entrar na mansão? Seria arriscado, disse o advogado. Mas se você conseguir pegar esse aparelho e a gravação ainda estiver nele, a gente ganha força para pedir uma liminar e proteger Isadora oficialmente. E ainda conseguimos abrir um processo criminal por cárcere privado. Otávio assentiu, com o olhar firme. Eu sei quem trabalha lá. Tem gente boa que ainda tem consciência. Eu vou trazer esse celular. A partir dali, começou a nascer um plano que podia mudar tudo. Um plano arriscado, mas cheio de esperança. Porque quando a justiça começa a se movimentar, nem o dinheiro consegue parar. Na calada da madrugada, Otávio saiu da fazenda com um objetivo: entrar discretamente na mansão de Álvaro e recuperar o celular que Isadora havia escondido. O celular que podia mudar tudo. Levou consigo apenas a coragem e o endereço de Roseli, uma ex-funcionária de confiança que ainda morava perto da casa principal. Quando ela abriu a porta e viu Otávio, levou um susto. Meu Deus, você é o rapaz que está com a moça? Eu preciso de ajuda. Tem algo dentro daquela casa que pode provar tudo o que ele fez com ela. Um celular. Está escondido no armário da sala de leitura. Você pode me ajudar a entrar? Roseli olhou para os lados, fechou a porta e sussurrou. Pode sim. E sabe de uma coisa? Já passou da hora desse homem pagar pelo que fez. Naquela mesma noite, com cuidado e silêncio, Roseli levou Otávio pelos fundos da mansão. Os seguranças estavam relaxados, já que Álvaro estava fora da cidade em uma viagem rápida. Otávio entrou, encontrou o armário e, depois de minutos tensos, revirando livros e objetos, achou o velho celular escondido dentro de um livro falso. Tá aqui, murmurou, com o coração acelerado. Voltou para a fazenda como quem carrega uma bomba. Na manhã seguinte, Rafael colocou o celular para carregar. Vasculhou os arquivos e achou a gravação. Era curta, mas poderosa. A voz de Álvaro, nítida, dizia: Você é um lixo. Não me serve para nada. Não vai sair dessa casa nem se quiser. Vai viver aqui dentro, escondida como merece. E se tentar fugir, eu acabo. Eu com você. Foi o suficiente. Rafael acionou o Ministério Público. A denúncia formal foi protocolada. Isadora foi ouvida em sigilo. A juíza do caso, uma mulher séria, mas justa, ouviu o áudio com os olhos cheios de indignação.
No mesmo dia, foi decretada uma ordem de prisão preventiva para Álvaro Rezende, além de medidas protetivas imediatas para Isadora. Horas depois, a polícia bateu à porta da empresa de Álvaro. Ele tentou resistir, gritou, ameaçou. Eu vou acabar com todo mundo. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Mas agora ninguém mais tinha medo dele. A imprensa chegou rápido, câmeras, repórteres, manchetes. O homem que por anos se achou intocável, agora era visto como um monstro. Na televisão, nos jornais, nas redes sociais, o caso explodiu. E o que tocou mais as pessoas foi o depoimento corajoso de Isadora, gravado por Rafael com o consentimento dela. Ela aparecia sentada num banco de madeira, com o cabelo preso e os olhos firmes. Meu nome é Isadora. Por 3 anos, vivi presa dentro de um casamento abusivo. Me disseram que eu não servia para nada, que não ter um filho era motivo para ser punida. Mas eu sobrevivi. E hoje eu tô aqui, viva, livre e pronta para ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo. Aquele vídeo viralizou. Milhares de comentários, milhares de mulheres se sentiram representadas. E Isadora, que antes era só silêncio, agora era voz. A justiça, enfim, começava a ser feita. Mas ainda havia uma verdade que ninguém sabia. Uma revelação que viria, capaz de transformar tudo outra vez. E você que está acompanhando até aqui, ama histórias emocionantes como essa. Então, deixa nos comentários. Amei a história, para eu saber que você também acredita no poder da justiça e do amor verdadeiro. A rotina na fazenda havia mudado completamente. Agora, Isadora podia andar pelas ruas de Vale Sereno sem olhar por cima do ombro. O medo que antes dominava seus passos começava a dar lugar à confiança. Mas por dentro, ela ainda carregava a mesma dúvida que a acompanhava desde o dia em que Álvaro a humilhou. Será que eu realmente não posso ser mãe? Certa manhã, enquanto recolhia roupas no varal com Dona Iracema, sentiu um enjoo forte. Pensou que era só o calor. No dia seguinte, o mesmo enjoo. Depois veio a tontura, o sono, a sensibilidade exagerada a cheiros. Otávio percebeu que algo não estava bem. Tá sentindo o quê? Perguntou ele preocupado. Nada demais. Acho que é só fraqueza. Mas você tá pálida, Isadora. Não é só fraqueza. Vamos no postinho. Ela resistiu, mas ele insistiu. Foram juntos. O médico, um senhor experiente e de fala mansa, a examinou, ouviu os sintomas e pediu um exame simples. No fim da consulta, ele olhou para Isadora com um sorriso no canto da boca. Dona Isadora, me desculpe a pergunta, mas a senhora já pensou na possibilidade de estar grávida? Ela arregalou os olhos. Não, quer dizer, não pode ser. Eu sou estéril. O médico franziu a testa sem pressa. Quem te disse isso? Foi meu ex-marido. Tive exames que apontavam baixa reserva ovariana. Ele me disse que era impossível. O doutor se levantou, pegou um papel antigo da gaveta e escreveu: faça esse exame de sangue e volte aqui amanhã. No dia seguinte, o resultado saiu. Isadora estava grávida, de quase 2 meses. Ela sentou na cadeira do consultório e chorou. Chorou como nunca. Não de medo, nem de dor, mas de libertação. Otávio, do lado de fora, aguardava sem saber o que esperar. Quando ela saiu, correu até ele, abraçou com força e disse: é um milagre, Otávio. Eu tô grávida. Ele congelou, e logo os olhos se encheram de lágrimas. Apertou-a nos braços como quem segura o bem mais precioso do mundo. Deus te deu de volta o que a vida tinha tirado de mim, disse ele com a voz embargada. E agora me deu você e essa criança. Isadora encostou a testa na dele e sussurrou: a recompensa veio, Otávio, no tempo certo, do jeito mais lindo. A mulher que antes era chamada de inútil, agora carregava dentro de si a maior das provas de que nenhuma dor dura para sempre. A reviravolta havia acontecido. Os meses passaram com uma leveza que nem Isadora, nem Otávio imaginavam possível. A barriga dela crescia devagar, como quem tem tempo e não precisa mais correr de nada. Cada manhã era uma bênção. Otávio a acompanhava em todas as consultas, carregava as compras, plantava novas flores no quintal e, às escondidas, esculpia brinquedos de madeira na oficina da fazenda. Numa tarde ensolarada, enquanto colocava uma rede no minsu, alpendre, ele olhou para ela e disse: você sabe que não precisa nada de mim, né?
Isadora franziu a testa, sorrindo. Como assim? Quero dizer que se você quiser ir embora um dia, você pode. Eu só quero você aqui se for por amor, nunca por medo, nem por falta de opção. Ela caminhou até ele devagar, com os olhos cheios de brilho e a mão sobre a barriga. Eu já fui prisioneira uma vez, Otávio, e sei bem como é viver com medo. Mas agora, eu tô aqui porque meu coração encontrou morada. E é aqui que eu quero ficar. Ele segurou a mão dela e os dois ficaram em silêncio, sentindo o vento bater no rosto e o futuro finalmente chegar. O povo da cidade começou a falar, mas dessa vez não havia fofoca, havia admiração. O fazendeiro quieto que nunca mais se envolveu com mulher alguma, agora caminhava de mãos dadas com uma ex-esposa marcada pela dor. E os dois sorriam como se nunca tivessem sido partidos. Isadora decidiu abrir um pequeno espaço na cidade para ajudar outras mulheres. Deu o nome de Casa das Recomeçadas. Ali, acolhia quem fugia da violência, quem precisava de apoio, escuta e dignidade. Otávio ajudava como podia, dava emprego, cedia alimentos, construía o que fosse necessário. E numa noite calma, quando a lua cheia iluminava o céu e os grilos cantavam em volta da casa, Isadora entrou em trabalho de parto. Foi um parto difícil, demorado. Mas quando o primeiro choro do bebê ecoou pelo quarto, o mundo parou. Otávio entrou com os olhos marejados, ajoelhou-se ao lado da cama e viu o menino no colo da mãe. É um menino, disse ela emocionada, e é o mais bonito que eu já vi na vida. Otávio encostou a testa na dela, chorando como uma criança. Obrigado, meu Deus, obrigado por devolver a vida, por me dar uma nova chance de amar e ser amado. E ali, no quarto simples da fazenda, cercados por amor verdadeiro, dois corações que um dia sangraram sozinhos, finalmente batiam juntos. A dor não havia sido apagada, mas tinha sido transformada, e a vida, com toda a sua força, mostrou que sempre pode recomeçar, mesmo depois de tudo. Os primeiros meses com o bebê foram os mais felizes que Isadora e Otávio haviam vivido. O menino trouxe luz para cada canto escuro da fazenda, espalhando alegria e um novo sentido para a vida do casal. Porém, apesar da felicidade, Isadora ainda carregava uma dúvida profunda no peito. Numa manhã de outono, enquanto embalava o filho para a soneca, ela olhou para Otávio com um misto de medo e esperança. Otávio, e se tudo isso for um milagre que eu não mereço, se a minha história não for tão boa assim para continuar? Ele sorriu, segurou a mão dela com firmeza e respondeu: Isadora, o que aconteceu com você foi a maior prova de que a vida não desiste da gente. A fé que você tem dentro do peito, mesmo quando parecia não existir mais, foi a luz que trouxe esse menino até nós. No mesmo dia, uma amiga da cidade a convidou para uma consulta com um especialista em fertilidade, alguém conhecido por trazer boas notícias em casos difíceis. Isadora hesitou, mas Otávio a incentivou. Vamos juntos, pode ser o que você precisa para fechar esse ciclo de vez. Na clínica, o médico ouviu atentamente o relato dela. Pediu exames detalhados, fez perguntas com cuidado. Dias depois, ao entregar o resultado, ele sorriu com ternura. Dona Isadora, os exames mostram que seu corpo está curado. A baixa reserva ovariana que você teve antes não existe mais. Isso significa que eu posso ter mais filhos? Ela perguntou, a voz embargada. Significa que seu corpo respondeu a um processo natural de cura e que você pode sim engravidar normalmente. Ela olhou para Otávio e falou: a vida não só me deu uma chance, como me devolveu a esperança. Otávio a abraçou e sussurrou: nunca mais duvide da força que existe dentro de você. Naquele instante, os dois sabiam que o amor que tinham construído não era apenas um refúgio, era uma força capaz de transformar tudo ao redor. E assim, entre lágrimas e sorrisos, eles descobriram que a verdadeira cura não vinha só dos médicos, mas da fé, da coragem e do amor que se recusam a desistir. O sol se punha no horizonte de Vale Sereno, tingindo o céu de tons dourados e rosas. Na varanda da fazenda, Otávio e Isadora sentavam lado a lado, com o menino dormindo tranquilamente no colo dela. Era impossível não sentir a paz naquele momento. Uma paz construída com suor, lágrimas e batalhas que pareciam
impossíveis de vencer. Isadora segurou a mão de Otávio, olhando nos seus olhos. Você sabe, não? Que mesmo na pior dor que eu já senti, eu encontrei você. Que mesmo quando tudo parecia perdido, foi a dor que nos uniu. Otávio apertou a mão dela com força, como se quisesse fixar aquele momento na alma. A gente não escolhe a dor, Isadora, mas escolhe o que fazer com ela. E a gente escolheu amar, escolheu renascer. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo o canto dos grilos e o vento suave, deixando que o tempo fosse apenas testemunha daquela vida nova. Verdade é que, por trás da tristeza, do medo e da solidão, sempre existe uma luz esperando para nascer. E essa luz, para Isadora e Otávio, se chamava esperança, perdão e um futuro construído juntos. Se você sentiu o coração apertar com essa história, deixe aqui nos comentários sua opinião. Compartilhe seu sentimento. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se emocionar e se inspirar. Clique na próxima história. Tem muito mais para te tocar fundo. Nos vemos lá.